Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E assim diz, né? Vamos sentar. Vamos sentar, irmão. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém. Meus amados, conforme vemos na epígrafe dessa palavra, fala sobre a continuação das últimas instruções que Jesus passou aos seus discípulos. Queremos entender também que cada dia que nós abrimos a Bíblia Sagrada e lemos a palavra de Deus, isso quer dizer que também Jesus continua passando as instruções que nós precisamos. Ou seja, na verdade, não é apenas ler a Bíblia. A instrução, na verdade, é um documento que é gerado para as pessoas seguirem. Isso acontece muito nas empresas, principalmente as empresas grandes. Então, existe uma instrução para a pessoa cumprir. E caso não cumpra aquela instrução, na verdade, a pessoa ela é mandada embora. A pessoa começa geralmente com uma advertência. Quando a advertência não surge efeito, aí vem uma suspensão. Quando a suspensão não surge efeito, aí a pessoa é mandada embora. Ela é mandada embora daquela empresa. Ela é demitida. Então, a instrução ela é muito importante para guiar o nosso comportamento, a forma como vamos agir. Então, aqui, Jesus ele começou trazendo algumas situações a qual quero destacar pelo menos 4 situações. Louvado seja Deus. Primeiro, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, eu sou aquele que tem todo o suprimento. A videira tem todo o suprimento para as varas. Aleluia. Ou seja, qual é o suprimento que Jesus tem? Primeiro, a tua própria palavra. Depois, a ação do Espírito Santo na nossa vida.
tipo é aquele cristão que verdadeiramente ele é crente. Ele é crente, porque ele está na videira, é uma vara e está na videira. Então ele é crente, está em Cristo. Porém, ele, mesmo estando em Cristo, ainda não dá fruto. Ainda não dá fruto. Porque essa palavra qual lemos aqui, toda vara que está em mim, que não dá fruto, atira. Esse atira vem de uma palavra grega, aiô, que significa, na verdade, tratar, cuidar, para que também essa vara passe o quê? A dar fruto. É a mesma coisa quando você planta alguma coisa, você precisa estar cuidando, estar adubando, estar regando. Então, para que essa também possa fazer, então aqui é um tratamento para aquela pessoa que ainda por motivos vários ainda não conseguiu dar fruto ou não dá fruto, passe a dar fruto também. Mas tem a segunda pessoa que também é crente, ou seja, como diz aqui na parte B da palavra de Deus, versículo 2, que diz, aleluia, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse é o segundo crente, que ele dá fruto. E Jesus falou aqui na palavra dele, eu vos enviei para que deem fruto, para que o vosso fruto permaneça. É o que está escrito na palavra de Deus, aqui no versículo 16. Eu vos enviei, eu vos escolhi, porque não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. E aqui tem esse crente que dá fruto, mas para ele continuar dando fruto, ele precisa ter tratamento diário. Ele não pode deixar de ler a palavra, ele não pode deixar de ser uma pessoa de oração, ele tem que tomar cuidado com os seus comportamentos, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala, aleluia, ele tem que estar resguardado no Senhor. E aí a palavra é que trata, a palavra é que vai fortalecendo. Glória a Deus. Quem entende de botânica, eu não entendo nada disso, mas quem entende de plantação conhece muito bem como tem essas coisas. Está lá o fruto, lá o pé de fruto lá, ele vai lá, trata, poda direitinho, dá aquele capricho, aí rega de novo, aí depois no ano seguinte tem mais fruta ainda, mas não é abandonado. Vocês podem perceber, eu já vi, por exemplo, no meio do mato, passando assim para o pessoal, está lá aquele pé de goiaba, e ele não é cuidado, ou ele seca tudo, ou então a goiaba está cheia de bicho. Está lá no meio, porque ninguém está cuidando, ninguém está tratando. Já vi isso acontecer sem conhecimento. Evidente que os irmãos conhecem melhor do que eu, bem melhor do que eu, isso se compara. É a mesma coisa hoje o cristão, que ele, na verdade, pelo fato de ele conhecer a palavra, pelo fato de ele ser uma pessoa de oração, pelo fato de ele cantar aí na casa de Deus, ele precisa estar sendo cuidado espiritualmente.
dizendo. Quando eu era crente, Deus me usava muito. Quando eu estava na igreja, eu pregava muito. Eu orava muito. Esse povo não ora nada. Na minha época, eu era crente, eu orava. Era oração mesmo. Era 3 horas de joelho. Era. Parece museu vivendo de passado. O nosso Deus é presente e é futuro. Eu tenho que canalizar a verdade em pessoas. Mas tinha que ver como Deus me usava. Deus me dava cada visão, me dava cada revelação. Eu fazia, acontecia. E agora, por que não faz mais? Vou dizer por que não faz mais. Porque não deixou ser tratado pela palavra. Porque não deixou Jesus tratar da sua vida. Porque ficou arrogante, prepotente e altivo. Ou talvez até meio preguiçoso. Aleluia! Achando que se adorar não dura. Quanto mais busca, mais se recebe. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Jesus vai continuar dizendo: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Seja em qualquer lugar, se a preferência do culto não estiver na palavra, não tem como alguém ser liberto. Porque a palavra que liberta, João capítulo 17, na oração, é a palavra que santifica. Aleluia. É a palavra que trabalha na vida da pessoa. É a palavra que tira a arrogância, a prepotência, a altivez, a ira, o ódio, a contenda. É a palavra que trabalha na vida da pessoa. Aleluia. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ele abre de pensamentos e intenção do coração do homem. É a palavra que limpa, é a palavra que trabalha, é a palavra que liberta. E Jesus ali falou exatamente isso. Vocês estão limpos, vocês estão limpos pela palavra, está aqui a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Vocês já estão limpos. Preste atenção numa coisa impressionante. Em Mateus capítulo 8, versículo 1, quando Jesus desce do monte e havia um leproso, esse aproximou e disse, adorando, e disse: Senhor, se quiser, vai tornar-me limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. Mas ele foi limpo da lepra externa. E aqui Jesus faz uma limpeza interna. Você pode até estar doente por fora, mas tem que estar curado por dentro. Você pode estar com problema por fora, mas por dentro precisa estar liberto pela palavra. E quem faz isso é a palavra de Deus. Médico não faz isso, não. Deus santo, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Vai soltar. Meu Deus. E Jesus diz: olha, está em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira que sou eu, assim também vós, se não estiveres em mim. Então não adianta querer fazer e acontecer se não estiver em mim e eu não estiver em você. Foi bem claro, bem objetivo, bem direto. Não adianta vocês pensarem que são independentes, porque quando entregamos nossa vida para Jesus Cristo, não somos
Quando alguém diz, eu faço o que quer, ninguém manda em mim, está desviado. Está desviado, não pode ser assim. Como pode fazer o que? Eu faço o que eu quero, vou a hora que quero, ando o que quero. Gente, não é assim que funciona. Aleluia. Jesus falou bem claro: vocês dependem de mim. Nós dependemos dele para tudo. Nós dependemos, irmão. Se Jesus quiser, se Deus quiser, ele tira o fogo de vida, cai todo mundo duro aqui agora. Quero ver dizer: faço o que quero, faço o que quero, vou onde quero, ninguém me manda. É um abuso, é uma falta de respeito para com o seu pastor, para com ele. Quando eu chego a abrir a boca a falar isso, é como se eu estivesse blasfemando contra meu Deus. Ele vai dizer: tá bom, você se manda? Tá bom, então fica aí sozinho, se vira, eu quero ver. Quando ficar doente, quando eu começar a atacar, eu quero o que você vai fazer. Nós dependemos dele. Aleluia. Quem prega depende dele. Quem ensina depende dele. Quem ora depende dele. Quem canta depende dele. Tudo depende dele. Porque tudo é para ele, por ele, todas as coisas. É tudo vem dele para nós. Quem somos nós para dizer que somos independentes? Não, amado. Não somos, não. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira. Presta atenção. Eu sou a videira verdadeira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Olha só, não é pouco, não. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meu Deus, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Irmãos, imagine uma videira. Então você chega nessa videira, vai lá com as varas, tira uma vara e deixa de lado. O que vai acontecer? Você voltar lá uma semana que depois vai acabar lá seca. 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 É só arrancar fora. Faça um teste quando sair daqui do culto. Faça um teste, tira e bota fora para ver o que acontece. É a mesma coisa quando eu digo que sou independente. Não vai dar em nada. Eu vou secar, eu vou definhar espiritualmente. Eu vou secar, definhar, vou virar faquinha espiritual. Seco, acabar, sem a presença de Deus na minha vida. E sem a presença de Deus na nossa vida, não somos nada. Ninguém é nada. Pode até pregar bonito, encantar multidões, mas não encanta a multidão do céu. Pode até ensinar bonito, encantar todo mundo aqui na terra. Quero ver cantar lá no céu. Pode até cantar que é uma maravilha, ter uma voz com uma lindeza, ter um tipo de voz respeitado aqui na terra. Recebe culto, recebe palmas, de todo mundo aqui. Eu quero ver alegrar os anjos de Deus na terra e no céu. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como. Deus santo. Não podemos viver de fachada. Ou a gente segue a Deus como Ele quer, ou então te abandona tudo. Interessante, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24, versículo 36, está escrito:
confere o endereço para não pensar que o pastor está falando da boca dele, dizendo que, na verdade, ninguém sabe o dia e nem a hora que virá o fim do homem. Ele repete essa mesma palavra em Mateus 25:13. Mesma coisa ele repete. Que ninguém sabe o dia nem a hora. Só Deus o Pai. Mas saiba de uma coisa. Isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que ele fala assim: estar preparados. Estar preparados. Confira aí. Eu falei, o Simão não é na Bíblia. Então eu vou abrir aqui. Porque a gente pode estar errando. Faz que não está errando. Vê, não confia na palavra do pastor, não. Está escrito aonde? Mateus capítulo 24, versículo 36, está escrito assim, olha só a palavra de Deus. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. No 25:13, repete novamente dizendo assim, olha o que está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso eu preciso estar na videira verdadeira. Eu tenho que estar na videira verdadeira. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para amanhã. Tem muito crente doente ficando mal, caído, morrendo. O coração pode parar a qualquer momento. Ninguém vai ficar para semente, não. É como diz aqui, vou ler para os irmãos aqui, ó, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, diz assim a santa palavra de Deus. Tiago 4, 13 e 17 diz: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis, em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Aquele que pode fazer o correto não faz, comete pecado. Aquele que pode fazer o certo não faz, comete pecado. Aquele que pode fazer o que Deus quer e não faz, comete pecado. Eu não posso ficar salvaguardando o arrebatamento da igreja, porque amanhã eu não sei se eu vou amanhecer vivo. Eu não sei nem se eu vou chegar em casa hoje. Ou o coração pode parar, ou pode acontecer um arrebatamento. Mas qual é a minha condição quando o Senhor vier buscar a tua igreja? Qual é a nossa condição quando Ele vier buscar a tua igreja? Diz a palavra de Deus: sem mim nada podeis fazer. Agora, verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Falei para os irmãos aqui, usei a situação anterior. Você tem lá na videira, você tem a árvore lá, e você pega e tira uma vara dela.
e bota fora. Você sabe daqui uma semana para que vai servir? Queimar. Não dá nem para plantar de novo. Sabe por quê? Porque não estava na videira verdadeira. E aqui diz a palavra de Deus, bem claro para os nossos corações. Olha só. Se alguém não estiver em mim, não estiver nele. Porque quem está nele faz o que ele quer. Quem está nele anda como ele quer. Quem está nele fala o que ele quer. Quem está nele age como ele quer. É diferente. Mas fora dele, age de qualquer maneira, faz de qualquer maneira, anda de qualquer maneira. Não tem fruto que beneficie. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, se secará. Se secará. Irmãos, não é porque alguém faz alguma coisa para Deus que pode se considerar tão não. Criou-se uma ideia, não, porque Deus deu dom, aí Deus usou a mula, e fica nessa ideia, não, pode usar qualquer pessoa. Meu Deus do céu, as pessoas se perdem assim. Porque fica se apegando em detalhe, em ponta solta. A Bíblia não deixa a ponta solta. Entendamos uma coisa: a mula não falou, Deus abriu a boca da mula. Ele tem poder para abrir a boca da mula, do cachorro, do boi, da vaca. Se não abre a boca, não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. E as pessoas dizem, porque Deus usou. A mula pode usar. Deus não é bagunça, não. Deus é santo. Deus não é bagunça como muita gente pensa. Deus é santo e exige santidade. Exige verdade de nós para com Ele, porque tem que vir para nós. E mais, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Já viu que as pessoas, quando vai acender um fogo, por exemplo, né? Às vezes a madeira está muito cheia, difícil. O que a pessoa faz? Pega graveto, né? Tem um montão de graveto assim, sequinho, e joga lá. Só vai servir para isso, não mais nada. Por isso, meus amados, meus irmãos, Jesus está prestes a buscar a tua igreja, está perto de buscar o teu povo. E às vezes eu estou tão preocupado com tantas outras coisas. Estou preocupado com festividade, estou preocupado com show, estou preocupado com fazer várias coisas, mas estou preocupado com a sua própria santidade para com Deus. Não está preocupado em obedecer a palavra. Estou preocupado em fazer show para chamar a atenção das pessoas. Mas não estou preocupado em ter uma vida santa diante de Deus. E não adianta. Deus vela pela tua palavra para cumprir. Pastor, se for escrito, tá bom. A Bíblia nos fala em Romanos 15:4 e seguinte: tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é que deve trabalhar nosso caráter com a ação do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia.